Ok, bem-vindo a todos, o nosso encontro mensal de lua nova. Estamos caminhando para a próxima lua nova, a lua indo aí na direção, desse encontro certeiro com o sol, que é o que acontece em toda lua nova. Passando aqui para vocês o dia e horário do auge da lua nova, 19 de maio de 2023, às 12h55, no fuso horário 3, que é o que acontece no Rio de Janeiro, em outros lugares no Brasil, fuso 3 Oeste. Em outras regiões de outros fusos, outros hemisférios, aí é só sincronizar, o horário. Esse será o horário do auge da lua nova do mês de maio, no dia 19. A lua nova mês passado, em abril, foi dia 20, então fica sempre assim, uma distância normal de 28 dias entre uma lua nova e a próxima. Uma distância de mais ou menos 15 dias entre a lua nova e a lua cheia. Então, chegar na lua nova, como o próprio nome diz, nova. Então, é a renovação e, por isso, também o início de mais um ciclo mensal. O ano, ele é composto de 13 ciclos mensais. Nós temos ao longo de um ano, que são os 365 dias, 12 meses solares e 13 meses lunares. Tá? Porque o mês lunar ele é mais curto que o mês solar. A única lembrança que a gente tem de um mês lunar é no mês de fevereiro, que fica entre 28 e 29 dias. Mas os outros meses não, 30, 31 dias aí já ultrapassa. Então, por isso que acaba sendo, para cada 12 meses solares, 13 meses lunares. E muitos ciclos da natureza seguem também essa mesma medida, tais como as marés, também as seivas, as plantações, e os ciclos femininos, tais como menstruação, gravidez, seguem esse ritmo que é da Lua. Então, nós já estamos aqui nos reunindo já há algum tempo, alguns anos, ao redor desses momentos, que é a Lua nova, Lua cheia, ou então, quando existem eclipses, acontecem os eclipses também acontecem na Lua nova e na Lua cheia. Eclipse solar é na Lua nova, eclipse lunar é na Lua cheia. Então, nós tivemos a última Lua cheia, ocorreu o eclipse, que foi o eclipse lunar. Essa última Lua cheia, 15 dias depois, nós temos, então, a Lua nova. E agora, para termos de novo eclipse, só lá agora, entre setembro e outubro. Setembro e outubro? Deixa eu pensar aqui, se é setembro e outubro mesmo. Não, entre outubro e novembro. Entre 15 de outubro, 16 de outubro até 15 de novembro, teremos de novo 2 eclipses, um lunar e outro solar. Ok? E essa lua nova agora, que vamos ter, vai acontecer no dia 19, às 12h55 aqui para nós, que estamos no hemisfério sul, e no fuso 3, oeste. Mas as outras regiões do planeta é só sincronizar os horários. Bom, primeiro de tudo, explicar o significado de uma lua nova de acordo com a ciência Jyotish, que é o nome para a astrologia védica, Jyotish. É o nome da astrologia védica, conhecida como a ciência das luzes, comumente conhecida assim, e as luzes compõem Sol, Lua, estrelas, planetas, e nós também, que somos também
poeiras de estrelas. Então, também somos fragmentos de toda essa luz que compõe toda a criação. A lua nova, ela em sânscrito se chama Amavasya. Amavasya significa lua nova. Quando a lua atinge seu auge de cheia, ela se chama Purnima, que significa plena, completa, preenchida. Já o Amavasya é a lua nova. Então, a lua, ela desaparece. Nós não a vemos no céu. Não tem como vê-la. Por quê? Porque a lua nova é quando a lua está entre a Terra e o Sol. E a lua cheia é quando a Terra está entre a lua e o Sol. Então, a Terra entre a lua e o Sol dá para o Sol jogar sua luz sobre a lua, e a lua, então, fica preenchida da luz do Sol, e o auge disso é a lua cheia, o Purnima. Já ao contrário, a lua nova, a lua está entre a Terra e o Sol, e por isso ela desaparece nos raios do Sol. Então, não temos como vê-la à noite, porque se ela está junto do Sol, primeiro que os raios do Sol a escondem, ocultam a lua, e ela começa a reaparecer posteriormente aos pouquinhos, e aí inicia a sua fase de lua crescente, e vai levar 14 para 15 dias, que vai atingir, então, o auge da lua cheia. Aí, depois que termina a lua cheia, aí começa a lua minguando até ficar nova. Então, esses são, a gente chama de lunações. São esses os ciclos lunares que acontecem 13 vezes ao ano, ao longo de um ano, de 365 dias. A Amavasya também corresponde que a lua nova, ela é a lua dos Pitris. Quem são os Pitris no conhecimento védico? Os Pitris são os ancestrais. Então, toda lua nova é dedicada aos ancestrais, aos antepassados, aos que vieram antes de nós. Tanto no sentido familiar, quanto no sentido geracional, quanto no sentido das regiões, locais, né? Os ancestrais que ali estiveram, que ali caminharam, que ali viveram, procriaram, morreram, tiveram sua história nesse plano. Esses são, então, os ancestrais, se chamam Pitris, em sânscrito. Então, todo Amavasya, sempre, todo Amavasya, é sempre dedicado aos ancestrais. Então, a Amavasya pede, lua nova pede uma parada, que a gente pare um pouquinho e dedique uma prece, uma oração, uma palavra. Vocês estão todos me ouvindo bem? Porque o Carlos aqui não está conseguindo. Estamos, Então, sim. Carlos aqui não está conseguindo ouvir, então acho que é alguma questão lá na transmissão dele. Então, que a gente pare para uma prece, uma oração, uma meditação, né? Acender um foguinho, acender um incenso, colocar uma água, o que o coração mandar fazer na direção desses seres que aqui estiveram um tempo, tiveram suas histórias, seus momentos, né? As suas experiências, as chances que eles tiveram, tanto no seu processo evolutivo individual, quanto também na sua contribuição ao mundo, e que nós hoje podemos, então, até usufruir do que eles contribuíram. Essa linhagem, né, ancestral. Então, às vezes, se confunde, considerando, já que a lua é nova, então, lua nova é bom para começar coisas novas. Não. O momento da lua nova, e esse momento tem um horário, tem um dia e tem um horário,
é o momento de parar e se voltar aos ancestrais. Quem acompanha o Navaratri já viu a imagem de Parvati, que é a primeira Nava Durga. O meu gatinho aqui querendo participar da live hoje. A primeira Nava Durga, a gente pode ver que ela está sentada num touro, e o touro está olhando para um lado e ela está olhando para outra direção. Não na mesma direção que o touro está voltado, né? O touro está parado, olhando para uma direção, enquanto ela, sentada sobre o touro, está olhando para a direção contrária. Então, esse estado de Parvati é exatamente essa postura que ela está, né? É exatamente esse olhar que ela, parada, olha, é para os ancestrais, é para todo o passado. E ela, então, lança um olhar de bênçãos e de gratidão. Porque não tem como começar a iniciar nada sem, primeiramente, ter essa atitude. E que está animado, né? Muito animado. E aí, falando em touro, né? Durga, o felino está aqui animadinho. E aí, essa é a primeira atitude quando se trata de Amavasya. Tá, mas aí quando é o momento de começar as coisas novas? Então, é após o Amavasya. Não é exatamente no dia, nem no dia seguinte, mas sim no dia após o seguinte, que se chama Dwitya. É o segundo dia da lua crescente. É o Dwitya. Antes do Dwitya tem o Pratipati, antes do Pratipati tem o Amavasya. Então, Amavasya, Pratipati, Dwitya. Dwitya, que quer dizer segundo em sânscrito, é o segundo dia da lua, o segundo Tithi, é o dia, então, que se presta, né, para o início certeiro, né, assertivo, das coisas novas que se pretende começar a partir daí. É propício? É apropriado? Sim, é propício, é apropriado. Iniciar coisas novas nessa data. A tendência é, enquanto a lua está crescendo, a possibilidade de se atingir o propósito até a próxima lua cheia é muito grande. Então, os titis, que são os dias lunares, os dias respectivos das fases da lua, eles servem para isso, para que a gente possa escolher. O nome disso é Muhurta. Muhurta é um aspecto da astrologia védica, é um dos temas, dos estudos da astrologia védica, que corresponde a momento propício. Momento propício para algo, momento propício para uma cirurgia, para um matrimônio, para resolver algum assunto, para iniciar um projeto, para realizar uma celebração, o que for, né? De positivo que você queira começar. Iniciar é sempre na fase crescente. E o Dwitya é o melhor dia para esse começo. Ok? Resolver uma situação pendente também. Então, se é 19 a lua cheia, se a gente está falando de Dwitya, nós estamos falando do dia 21, e essa semana vai cair no domingo. Né? Interessante, porque domingo é o primeiro dia da semana também, né? Então, essa vez está coincidindo, né? Com o domingo. E outra lua nova pode ser outro dia da semana. Ok? Então, vou aqui para vocês compartilhar com vocês o mapa do dia 19, às 12h55. Aqui nós já vemos Mo é lua, né? Moon, Su é sun, sol, os dois reunidos em Ta, que é Taurus, Sol e Lua em Touro, a 4 graus e 15 minutos de Touro. Esse é o auge da Lua Nova, onde ela está exatamente no centro do Sol. E o nakshatra que ambos estarão é o nakshatra Kritika. Kritika é um nakshatra
muito especial. Todo nakshatra é especial, cada um tem a sua especialidade, né? Tem a sua característica própria. Esse nakshatra ele tem uma certa fama, porque ele é, na verdade, um asterismo, né? Asterismo é um pequeno agrupamento de estrelas, se chama asterismo, não é uma constelação. É um asterismo de estrelas reunidinhas, e elas são muito famosas, são conhecidas como Pleiades. Então, as Pleiades, na astrologia védica, se chamam Kirtika, que é o nakshatra, é o terceiro nakshatra. Kirtika está entre o Carneiro, que é a constelação, né? A constelação do Carneiro é Áries, e a constelação do Touro. Kirtika estaria exatamente na passagem entre uma e a outra. Por isso que, às vezes, a pessoa tem um planeta em Kirtika ainda em Áries, outras têm planetas em Kirtika, mas já em Touro, porque Kirtika está ali na passagem. E isso é fato, astronomicamente, vocês vão notar que as Pleiades estão nessa interseção entre Áries e Touro, né? Áries em sânscrito, o nome de Áries em sânscrito é Mesha, com SH, e o nome de Touro é Vrishtika. Vrishtika não, desculpa. Vrishabha. Vrishabha é o nome da constelação do Touro. Vrishabha é normalmente traduzido como touro, mas tem a tradução literal que significa potência criativa, potência criadora. E, nesse caso, a lua nova será em Kirtika na parte de Touro, não de Áries, né? Até porque a Áries foi a lua nova anterior, né? A lua nova anterior é que foi em Áries, essa agora já é em Touro. Porque o Sol está em Touro desde o dia 15 de maio. O Sol está passando, né? Seu movimento aparente, ele está como passando pela constelação do Touro, começando há 4 dias atrás. Então, sempre quando tem uma lua nova, uma lua cheia, como o grau tem que ser exato, então sempre acontece num nakshatra específico. Aí essa lua nova é uma lua nova de Kirtika, e ao longo do todo, as 13 lunações ao longo do ano, essa é a única vez que a lua nova é neste nakshatra Kirtika. Então, ele também tem as suas características, né? Sendo as Pleiades, que são um aglomerado de estrelas, se conta como 7 ou 8 estrelas bem agarradinhas. Elas estão bastante anos-luz distante de nós. Elas são difíceis de serem visualizadas, mas uma vez que você visualize, vocês vão ficar muito contentes. Mas agora, com a lua nova, não dá. Com o sol aí, não dá para ver. Tem que ser em outro momento do ano, para que as Pleiades possam ficar disponíveis para a nossa visão. E elas são estrelas que estão girando todas ao redor de uma central, que na astronomia é conhecida como Alcione, o nome dessa estrela central. Aí as outras estrelas têm os seus nomes diferentes, né? De acordo com a astronomia, as Pleiades são estrelas que estão nascendo, é um berçário de estrelas, eles consideram ali um berçário de estrelas, e as estrelas que estão ali, que com o telescópio são muito mais que 7, um número muito maior, elas estão todas nascendo. Elas estão nascendo, é um berçário de estrelas, elas nem terminaram de nascer. Né? Para nós, aqui, elas estão nascendo há milhões de anos, então, ainda estão se tornando estrelas de verdade. Né? Então, são baby stars, estrelas bebês. E é muito lindo isso, porque dentro dos contos védicos, as Pleiades elas estão relacionadas ao nascimento de Kartikeya. Por isso esse nome em sânscrito Kirtika, que dá origem, então, ao nome Kartikeya, que é o nome que é dado, então, a um filho de Shiva, que se torna o deus da guerra.
Kartikeya tem vários nomes. Um dos nomes dele, além de ser Kartikeya, é também Kuja, que significa aquele que nasceu do umbigo da terra. Outro nome é Subramanya, que é o beneficiador dos Brahmanas, Subramanya, muito adorado na Índia, tem templos para Subramanya em vários locais. Outro nome é Skanda, Deus Skanda, filho de Skandamata, que é Parvati, né? Esposa de Shiva, tem Kartikeya no colo, e outros mais nomes. Kartikeya é descrito como possuindo 6 cabeças e 12 braços. Isso é um jeito, né, da gente entender como ele é veloz. Sua velocidade. Ele pode estar olhando para várias direções ao mesmo tempo e pode estar movendo seus braços de guerreiro simultaneamente, né? Cada mão ele tem uma arma diferente. Então, ele é o super guerreirão, aquele que ninguém dá conta. Ele é o deus da guerra, chefe da falange dos guerreiros celestiais. Então, ele é uma divindade que traz esse princípio e para o quê, né? Em nome do quê Kartikeya luta? Em nome de quê Kartikeya guerreia? Em nome do Dharma, em nome da justiça, em nome do caminho certo, do caminho correto. Esse é o papel, né? As imagens de Kartikeya, em geral, nesses templos, Subramanya, como Subramanya Deva, não é assim tão bélica. Ele aparece como um menininho de 7 anos, carregando um ramo na mão, com uma aura na cabeça, com um olhar inocente. Ele é muito querido dessa forma, e ele é Olá. Manter, por favor, os seus microfones fechados. Obrigada. E ele assim, dessa forma, o padroeiro dos irmãos, porque ele é irmão de Ganesha, né? São os 2 filhos de Shiva e Parvati, são Kartikeya e Ganesha. Então, ele é o padroeiro dos irmãos. Então, ele luta muito mais em nome da fraternidade, do cultivo da irmandade entre os povos. E ele luta contra tudo aquilo que vá contra a irmandade e a fraternidade. Ele nasceu com um propósito que era exterminar um Asura, chamado Taraka, que adquiriu tanto conhecimento que começou a usar o conhecimento para intenções ruins. Então, Shiva teve esse filho com esse propósito. E o nascimento dele é muito diferente, porque como é que entram as Pleiades nessa história? As Pleiades são 7 sábias que tomam conta de Kartikeya. Parvati não deu conta de criar Kartikeya. É muito... Quando ele nasceu, ele era uma labareda. Então, ele tem Shiva e Parvati como seu pai e sua mãe, e tem as Kirtikas como mães adotivas, e também Agnideva, que é o deus do fogo, como pai adotivo. Então, na astrologia védica, a gente entende que o Devata de Kirtika é o deus Agni, é o deus do fogo, Agni. E o regente planetário é o próprio Sol. Então, ele tem relação com o Sol, esse nakshatra dessa lua nova, né? Tem relação com o Sol, tem relação com o elemento fogo, tem relação com as Pleiades, né? E as Pleiades, por sua vez, por serem essas estrelinhas que piscam assim rapidinho, né? Se vocês
deve ter fotos, vocês vão encontrar fotos, só colocar Pleiades Constellation no Google, vão encontrar fotos maravilhosas das Pleiades. As Pleiades são muito belas. Mas quando a gente avista elas parecem como se fosse uma labaredazinha, né? Alguns dizem que é como um enxame de abelha, porque elas piscam muito rápido, diferente das outras estrelas que estão por perto. É um piscar diferente, né? Que talvez possa até indicar essa razão de dizerem que elas, na verdade, são estrelas babies. E por isso essa relação com Agni, o deus do fogo. Então, se considera que Kirtika é como se fosse o fogo de sacrifício, o Agnihotra ou Homa, né? Que a gente faz as cerimônias dos sacrifícios através da recitação de certos mantras e lançando sementes nesse fogo, representando as nossas sementes kármicas que estão sendo queimadas. Isso é o Agnihotra, ou então o Homa, né, que já é um Agnihotra mais simples. Então, a lua nova, voltando àquele assunto, né, que a lua nova é sempre a lua que corresponde à oblação direcionada aos ancestrais. Então, sendo Kirtika, o nakshatra dessa lua nova, o melhor elemento, o elemento que não pode faltar, é o elemento fogo. Ok? É o elemento fogo, se vocês forem fazer, que é o que a gente sempre recomenda, que no momento da lua cheia, ou em algum horário durante o dia da lua cheia, que será 19, né? 19 de maio, vocês possam parar e fazer essa oblação, essa oferenda, algo dedicado aos ancestrais, utilizando o elemento fogo, porque é o elemento fogo que ele entra, então, como fator purificador, vem purificar, né? Purificar os desejos, purificar as reações causadas por atividades praticadas de forma inconsciente e, por isso, produzindo karmas. Então, é uma lua nova favorável para queimar karmas, né? E como é lua nova, então a gente tem que pensar nos ancestrais. Karma dos ancestrais, que os obriga, então, a reencarnar uma e outra vez, que pode ser feito, não vivos, por favor, tá? Não ancestrais vivos, ancestrais, no caso aqui, antepassados que já partiram, avós, tataravós, e o máximo que a sua intenção, que a sua capacidade, a sua consciência, nessa hora possa alcançar, nesse sentido. Ok? Aqui eu estou vendo que existem 17. Ana Santana entrando. Chat 15. Se traduziu para Libras, parecia, mas eu não consigo entender com esses poucos sinais. É alguma pessoa que tentou participar, mas acho que está em outro lugar do planeta e não funcionou. Ok, tá. Então, não é nenhuma pergunta sobre o assunto, né? Que vocês têm para fazer. Aqui eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem. Foi enviada pela Angélica. Bernadette. Oi. Boa noite. Boa noite. Desculpa, não posso ligar a câmera. Eu estava vendo a correspondência em Maga, o Lagna em Maga, que é dos ancestrais, né? Esse Lagna é da hora da lua nova? Não. Toda lua nova é a lua dos ancestrais. Agora, Sim, se uma pessoa nasce com a lua no Nakshatra Magha,
que é o nakshatra cujos devatas também são os ancestrais. Ela tem uma ligação muito forte com seus ancestrais. Não, sim, mas esse mapa que você estava compartilhando, o ascendente está em Maga. Ah, agora que entendi. Entendi. Muito bom. O ascendente está em Leão e Maga, porque quando o Sol e a Lua... Nesse horário de 12h55, é o horário que o Sol está lá em cima, no alto, né? O Sol do meio-dia. E se o Sol está em Touro, então o ascendente desse horário vai ser o quarto após Touro, que é Leão. Então, sim. E caindo no último pada de Maga, é verdade. Muito bom essa sua colocação. É isso mesmo. Ainda tem mais essa. O nakshatra do ascendente da hora da lua nova é um nakshatra Maga, que é regido pelos ancestrais. E por Ketu também, né? Pelos ancestrais e por Ketu. Aí eu vou aqui compartilhar essa imagem. Deixa eu ver se ainda consigo. Muito legal que a Angélica me enviou. Que a gente consegue ver, é um aplicativo que ela consegue tirar foto, a gente consegue ver o céu, né? E aí, no caso, começando por Vênus aqui, vocês estão conseguindo, estou mexendo na imagem, vocês estão conseguindo ver eu mexer? Então, né? A gente vê Vênus aqui bem próximo de Gêmeos, aqui, ó, acho, bem próximo de Gêmeos. Aqui, esse picadinho aqui, essa lista picadinha aqui é eclíptica. É sobre a eclíptica que as constelações estão todas, vamos dizer, deitadas, né? Entre aspas, estão deitadas sobre essas 12 constelações que formam o cinturão zodiacal. Estão perfeitamente delineadas sobre a eclíptica. E a eclíptica é por onde os planetas caminham. Os planetas, eles obedecem à eclíptica, sempre. Então, por isso surge a questão da astrologia, né? Os planetas em movimento, sobre as constelações ao fundo, sempre obedecendo o percurso da eclíptica, que é todo esse pontilhado aqui. Esse aqui, né, em linha reta. E aqui a gente vê Vênus em Gêmeos e podemos ver que a constelação do Órion não está muito distante de Gêmeos. Ela está entre Gêmeos e Touro. Então, a gente vê Vênus em Gêmeos, muito próximo de Órion. Depois a gente tem aqui, mostrando a constelação do Touro. E aqui a gente vê o Sol, que está... o Sol está alinhado a Urano, né? Nesse momento, estão muito próximos. Além de Irahu, né? Também. Na verdade, o Urano ainda está em Áries, e o Sol já está em Touro. O Urano está aqui já no finalzinho de Áries, como se quisesse ir para Touro, mas ele vai retrogradar, porque o Urano é um planeta muito vagaroso. Então, essa retrogradação coloca ele em Áries, né? Ele não consegue chegar em Touro, é muito lento mesmo, ele só vai chegar em Touro em 2025. É muito lento mesmo. Aí aqui tem o Carneiro, que é o Áries, a constelação Triângulo 1, que é o Nakshatra Bharani. Mas aqui, infelizmente, não nos aponta as Pleiades. Aqui nessa fotografia a gente não consegue ver as Pleiades. As Pleiades, elas estão bem aqui entre Áries e Touro, não mostra. Aí tem o Mercúrio em Áries, a Lua aqui hoje, 17, né? Dia 17, ainda está em Áries. A Lua é muito veloz, né? Ela passa isso aqui rapidinho. Então, amanhã ela está mais aqui, junto ao Urano, depois ela já está aqui, dia 19, junto com o Sol. O Mercúrio, que acabou de sair da retrogradação em Áries, e Júpiter, que chegou em Áries há pouco tempo, no dia 22 de abril. E o Júpiter vai passar por toda a constelação de Áries ao longo de um ano, só em abril do ano que vem é que ele se retira de Áries e vai para Touro. E o Mercúrio, que terminou a sua retrogradação agora no dia 14, em Áries, né?
E em Áries também está Rahu, que é o nó do norte da Lua, que causou, então, os eclipses de abril e início de maio, 5 de maio, na verdade, foi 5 de maio o eclipse de lua cheia, e 20 de maio foi eclipse de lua nova, né? Eclipse solar, dia 20 de maio, eclipse solar, dia 20 de abril, e eclipse lunar, dia 5 de maio. Aí agora, dia 19, vamos ter a primeira lua nova após esses eclipses. Então, só para vocês verem aqui, essas posições planetárias. Isso é uma fotografia tirada de um aplicativo de astronomia, que aí prova para a gente que, na verdade, onde os planetas estão de verdade, né, no céu, né? E não como mostra na astrologia ocidental, que os planetas estão colocados de acordo com um zodíaco imaginário e não o zodíaco verdadeiro, que é o celeste. Essa é a diferença entre a astrologia tropical e a astrologia sideral. A astrologia védica é uma astrologia sideral, ela não é uma astrologia tropical. Simone, sim, sim. Para ver como nos afeta esta lunação, temos que ver onde temos touro no mapa, então. Sim, em qual casa você tem touro a partir do seu ascendente, e também touro a partir da posição da sua lua natal e a partir da posição do seu sol natal. Aí você tem uma perspectiva completa, né? De todos os assuntos que a sua lua nova pode estar propiciando, tá? Lembrando que o dia da lua nova é dedicado aos ancestrais, 2 dias depois, que será então dia 21, que é o dia auspicioso para dar o input, para dar o início às coisas, né? Que queira. Compartilhando aqui novamente o mapa, vou mostrar para vocês, a partir de mudando as datas, aqui. Então, dia 19, vou colocar aqui dia 20, para vocês verem como a Lua vai andar. Continua em touro, mas sai de Kishka e vai para o Nakshatra Rohini. Esse vai ser o Pratipati, primeiro dia após a Lua Nova. E no dia 21, ela anda mais um pouquinho, chega lá no finalzinho de touro, já é um Dwitya, Shukla Dwitya, segundo dia da Lua Nova, Lua crescendo, no Nakshatra Mrigashira. E esse Nakshatra Mrigashira é um Nakshatra muito favorável também. Ele, o próprio Mrigashira, é favorável para se dar início às coisas. Entendeu? Principalmente todos os assuntos, mas, por exemplo, assuntos relacionados a pesquisas, a escrita, a publicações, a divulgações, a início de viagens, início de busca de algo que você queira encontrar, que você queira realizar, todas as suas buscas, né? Ele é conhecido como Nakshatra das buscas, da poesia, da pesquisa, é um nakshatra que dá muita inspiração também, né? Traz insights, traz amor pela poesia, também é favorável para os relacionamentos, Mrigashira é muito favorável para os relacionamentos. Então, muitas coisas podem ser acionadas nesse dia 21, então fiquem atentos a esse domingo próximo e também ao dia 19, que será sexta-feira, né? Nessa direção voltada para os ancestrais. Tem mais 4 novas mensagens. Chaturthi também é um dia muito bom. Chaturthi é um dia muito bom. A partir de Dwitya, praticamente,
deve-se evitar o Pratipati. O Tritiya é bom. Tritiya é dia de Gauri, Parvati. A Chaturthi é dia de Ganesh. E o Dwitya é dos Ashwinis. Por isso que a gente fala, por ser dos Ashwinis, então é favorável para os inícios. Pratipati não, Pratipati ainda não. Em outra live falando sobre a Lua Nova, falando sobre os titis, eu falei a respeito um pouco do Pratipati, né? O Pratipati ele tem algo assim de um certo recolhimento, né? De um descanso. Reunir forças. Reúne forças em Pratipati e a partir do Itya já é bom para iniciar. Oi, Neiva, bem-vinda. Vou ter que fechar seu microfone, tá? Desculpa. Bem-vinda, querida. Então, outros assuntos, nós temos ainda um tempinho, né, para falar, além da Lua Nova. Marte, que chegou em Câncer no dia 10 de maio e fica até 1º de julho. Essa posição de Marte em Câncer, inclusive Marte rege Mrigashira, né, como planeta. Mrigashira é um nakshatra regido por Marte e pela Lua, pelos dois. É por isso que Lua e Marte têm afinidade, em função do nakshatra Mrigashira. E Marte, quando está em Câncer, ele está em queda. Então, pela minha experiência, Marte só passa por um signo a cada 2 anos, então agora ele está passando por Câncer, só daqui a 2 anos ele volta a passar novamente, e Câncer é a queda de Marte, que Marte ele é como se fosse uma influência que produz o aumento dos dramas, tudo vira tempestade no copo d'água, né? E é muito comum, durante esse período, que assuntos familiares cheguem, assuntos de família venham, né? Venham irmãos, parentes, filhos, netos, normalmente a família viva, né? Às vezes pode até também lidar com a família lidando com assuntos de familiar que já partiu também. Marte em Câncer costuma fazer um certo alvoroço e também aumenta a tendência ao drama. Tudo parece muito maior do que... Então, tem um cuidado com o exagero, já um tempinho bom, né? De 10 de maio até 1º de julho. Então, foi recente. Hoje já é 17, só tem uma semana que começou. E ainda tem bastante semanas pela frente com Marte em Câncer. Fim da retrogradação de Mercúrio, já falei para vocês, foi em 14 de maio, na constelação de Áries, né? Então, Mercúrio em movimento direto é melhor para resolver as coisas, principalmente em Áries, né? De uma maneira mais direta, né? Mercúrio, quando está em Áries, ele aumenta a franqueza. Somos mais francos com Mercúrio em Áries, né? Falamos o que pensamos. Então, só uma atenção nesse sentido. Plutão iniciou a sua retrogradação desse ano 2023, todo ano ele retrograda, então ele iniciou a sua retrogradação agora, no dia 10, não, agora no início desse mês que começou, de maio, a 6 graus de Capricórnio, e vai até 10 de outubro a retrogradação de Plutão, e ele retrograda 3 graus só, então lento que ele é, então vai de 6 para 3 graus de Capricórnio, tá? Então um pouco de cuidado, principalmente com a parte da saúde, porque a gente sabe que a chegada de Plutão em Capricórnio é que trouxe a Covid, né? Em início de 2020, foi quando ele chegou, em início de Capricórnio, a Covid chegou também junto. E aí essa retrogradação é como se fosse uma rememoração, né? Rememorando o que aconteceu antes, então aumentem seus cuidados com a saúde na passagem de Plutão, nessa retrogradação de Plutão, que vai até 10 de outubro desse ano, começou no início de maio. E outro assunto que está acontecendo também agora é a conjunção Urano-Júpiter,
E a conjunção está muito próxima nesse momento, mas eles permanecem no mesmo signo até 30 de outubro desse ano, Júpiter e Rahu. E neste momento a conjunção entre os dois está bem próxima. Posso falar aqui para vocês que Júpiter está 6 graus e Rahu está 8 graus. E Rahu anda para trás, então, se ele está 8, ele vai para 7, daqui a pouco ele vai para 6, a conjunção entre os dois está acontecendo agora, exatamente agora, né? Nesse momento. E essa conjunção de Rahu e Júpiter não é considerada não auspiciosa, ele forma um tipo de yoga, combinação planetária não auspiciosa, conhecido como Guru Chandala Yoga. Para quem tem Marte em Câncer, é possível falar de retorno de Marte, sim. A gente tem um retorno de Marte uma vez por ano, todo mundo. Né? De Saturno é a cada 30 anos, de Marte é a cada 2 anos, e da Lua a cada 28 dias, e o Sol uma vez por ano. Todos os planetas retornam, todos. Né? Então, é bom observar esses retornos também. Normalmente, retornos de Marte são mais decisivos, né? Ajudam a ser mais, a decidir, a ter mais força para a decisão, apesar de Marte estar em queda em Câncer. Aí, voltando para o assunto de Rahu e Júpiter, o Guru Chandala Yoga, que é um yoga, ele tem um certo perigo, né? Um perigo, vamos dizer assim, pisar na jaca, né? Pisar em falso, foi mal, né? Não foi de propósito, mas aconteceu. Que é o yoga da ofensa, né? Ele aciona, aumenta a propensão para ofensas, para ofender. Né? Ou o contrário, se sentir ofendido. Essa é um dos truques de Maia, ilusão mais ardiloso que existe. Essa questão da ofensa, né? De ofender e de sentir ofendido. Né? A crítica, e com o Mercúrio em Áries, principalmente agora, né? Porque o Mercúrio em Áries não tem papas na língua, quando viu já falou, quando viu já fez, já disse, não dá para voltar atrás. Quando ele estava retrógrado, ele ainda fica um pouco mais calmo, mas agora em movimento direto, após uma retrogradação, ele vem com tudo. Então, atentos a essa questão que está relacionada à crítica, à ofensa, e ser tomado se sentir ofendido, se sentir vitimado por aquilo também, esse drama, né? Será que essa ofensa foi tão séria assim, né? É preciso usar a reflexão. Então, estejam atentos também. Está bem intensa a aproximação de Rahu e Júpiter nesse momento. E mais para frente, né? A partir de junho, vai se dissolver um pouco, mas eles ficam no mesmo signo até 30 de outubro desse ano. Então, a gente considera que a conjunção Yoga está acontecendo, o Guru Chandala Yoga está acontecendo até 30 de outubro desse ano mesmo. Só que agora está mais quente, né? A conjunção está muito próxima. Então, atentos com esse campo, né? Esse campo das ofensivas, né? Se vale a pena mesmo. Porque o que acontece com a ofensa, ou a crítica, ou o julgamento, é que, às vezes, a gente pode acertar, às vezes não, né? No julgamento, na crítica ou na ofensa. Pode ser que a gente esteja com a razão, pode ser que não. A maior parte das vezes não estamos com 100% de razão, porque cada um tem a sua história, né? Então, antes de julgar, antes de criticar, primeiro se colocar no lugar do outro, né? E conter esse impulso de resistir dentro de si, esse impulso de lançar uma bomba, mesmo que seja por palavras, na direção de outra pessoa, né? Antes disso, pensar 2, 3 vezes, meditar um pouco, dar um tempo, respirar, né? A vida fica bem melhor dessa maneira. Sim, quem está falando é Ana, né? Ana, é verdade, Ana. Mercúrio está recebendo aspecto de Saturno, porque como Saturno está em Aquário desde meados de janeiro, fica até abril de 2025, Saturno em Aquário,
Quando Saturno está em Aquário, ele aspecta Áries. Saturno em Aquário aspecta Áries, aspecta Leão e aspecta Escorpião, quando ele está em Aquário. Então, são aspectos, né? Então, se Mercúrio está em Áries agora, Saturno está aspectando Mercúrio. E aí, Saturno aspectando Mercúrio significa que o que quer que diga que seja uma mentira, ou seja uma ofensa, ou seja uma calúnia, é uma palavra boa para usar nesse caso, uma calúnia, um julgamento inapropriado, Saturno está aspectando, Saturno está de olho, e resultados virão. Saturno está aspectando Mercúrio nesse momento. Resultados virão, né? Saturno é que traz os resultados, né? Das nossas pisadas na bola. Ele é o senhor do karma. Então, ele traz os resultados. Então, eram esses outros assuntos que eu vim falar para vocês essa noite. Espero que tudo que foi colocado vocês possam fazer o melhor uso, aproveitar bastante e termos essa lua nova como uma chance, né? Um momento propício para iniciar coisas boas. E porque a vida é feita de meses, a vida é feita de anos, de meses, de semanas, de dias, de horas e de minutos. Então, esse momento, que é o momento dessa lua nova, é um momento oportuno, uma oportunidade de fazer diferente, né? De fazer de uma forma nova, né? Então é isso, queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Depois eu vou distribuir essa gravação e colocar também nas descrições o link do mantra que foi tocado antes de começarmos a gravar a live, para que todos vocês possam também usar esse mantra no dia da lua nova, no dia 19. Obrigada também. Quem for assistir essa live posteriormente, vocês podem compartilhar com seus amigos, familiares, fiquem à vontade, a live gravada. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixar lá o seu like também, que gostou. Agradeço também muito, tá bom? Possam contribuir com esse trabalho e que a nossa mensagem possa cada vez ir mais longe sobre esses assuntos tão maravilhosos que a ciência de Jyotish nos abre, né? Esse campo de conhecimento. Tá bem? Muito obrigada. Namastê. Hariom. Tat Sat. Boa noite.